Hoje nós estamos recebendo em nossos estúdios o professor Laércio Zambolim. Nós vamos conversar com ele sobre o manejo integrado de doenças. Bom, e o professor é da Universidade Federal de Viçosa. Perfeito. Já tem uma história bacana, né, professor, na área da agronomia, especialmente nesse manejo. Desde a década de 60 que nós estamos trabalhando na área das ciências agrárias e agora especialmente com doenças de plantas. Já tem uns 2 dias, então? Já tem bastante dias. Agora, quando a gente fala das doenças, essas doenças, elas vão se modificando ou aprendeu, é regra, tá tudo ok? Não, os organismos causadores de doenças, fungos, bactérias, vírus, nematóides, viroides, actinomicetos, protozoários, eles também vão modificando ao longo dos tempos. Eles produzem novas raças, às vezes novas espécies surgem. Então todos aqueles nomes. Constantemente estão mudando, eles estão variando na natureza. E quando a gente fala, porque hoje é um termo muito comum que a gente está vendo, que é o manejo integrado. O que é um manejo integrado? O manejo integrado, ele surgiu na década de 60, 70. Então também não é novidade. Não é novidade. Surgiu primeiro no controle de insetos, pragas e ácaros. Depois, mais próximo ao ano 2000, então passou a dar ênfase também a doenças causadas por esses organismos que eu citei e também para plantas daninhas ou invasoras. Então, o manejo integrado se divide em palavra manejo, que dá a ideia mais de controle. Mas o integrado é que para nós é o mais importante, porque nós vamos integrar os vários métodos de controle que existem para resolver os problemas ou para reduzir a intensidade das doenças, reduzir o ataque das pragas. Então a integração dos métodos de controle passa a ser muito importante. Então, manejo dá a ideia de controle absoluto, mas quando colocado junto com o integrado, ele deixa de ser absoluto. Então, nós vamos integrar as diferentes práticas de controle e aí vem o que nós chamamos de critério. Toda doença tem que ser controlada com critério técnico. Então, isso quer dizer que nós precisamos estudar a biologia e a epidemiologia da doença para que nós possamos, então, fazer o manejo integrado. Quando fala desse manejo aí, como você vem dizendo, da transformação das mudanças, como, por exemplo, os nematóides, a gente tem ali um tipo de ação ou um tipo de raça, um tipo de nematóide para o centro-oeste, outro de uma incidência diferente na Bahia, outro lá no sudeste? Há essas variações? Em relação aos fitonematóides, que são denominados de inimigos invisíveis, porque eles habitam o solo, e nós não vemos, nós vemos somente os sintomas causados na parte aérea das plantas, o amarelecimento, queda de folhas, a perda de produção. Mas os nematóides, eles são diferentes de acordo com o local. Então, é possível ter numa região uma espécie e em outra região outra espécie. É possível ter numa região uma raça e em outra região outra raça. Isso vai depender muito do tipo de solo, do clima e das culturas presentes. Mas constantemente estão sendo identificadas novas espécies, novas raças desses fitoparasitas que vêm causando grandes problemas na agricultura brasileira. Agora nós citamos aí o nematóide apenas como exemplo. E você falou aí dos sintomas de amarelecimento. Isso também pode ser confundido com outras ações, né? Porque, por exemplo, pode vir aí uma questão nutricional, estresse hídrico, tudo isso aí pode levar o produtor para fazer uma confusão e às vezes um diagnóstico equivocado. Perfeitamente. O ponto principal no manejo integrado é a diagnose da doença. Doença significa que pode ser causa infecciosa, causado por fungo, bactérias, vírus, nematóides, que são organismos infecciosos vivos.
e também por seres abióticos, não vivos ou não infecciosos. Então, por exemplo, amarelecimento. Pode ser deficiência de nitrogênio, pode ser ataque de nematóide, pode ter ataque de fungo de solo, pode ser deficiência de nitrogênio, pode ser tanta coisa que somente o exame in loco, o exame no campo, com a planta, o solo e o produtor, na presença do produtor, para que se possa também fazer anamnese, um histórico da área, um brainstorm, né, para que nós possamos chegar na diagnose correta do agente causal. Se não chegar na diagnose correta do agente causal, nós não vamos poder controlar ou manejar, fazer o manejo da doença. E vai levar a erros e aí, às vezes, até a aplicação de produtos errados e perda na produção. Cada dia a gente tem um produtor rural ainda mais profissional, mas a gente também tem, Brasil afora, aqueles que estão de olho no que o vizinho está fazendo. Eu fazer aqui na minha área o que o meu vizinho fez não significa que vai dar certo aqui, porque deu certo lá, né? Perfeitamente. Cada propriedade tem sua particularidade. Os solos variam, a adubação varia, os tratos culturais variam, a variedade varia, o capricho do produtor varia. Então, copiar somente não quer dizer que ele vai ter sucesso. Ele tem que estudar primeiro o seu problema. E aí, no caso nosso, nós estamos falando de doenças de plantas, tem que se fazer uma diagnose perfeita. E essa diagnose, como eu disse, ela é feita no campo, né? Examinando a planta, examinando o solo, examinando a raiz, examinando as folhas, e às vezes coleta de material para levar para o laboratório, para terminar a diagnose. Um solo mais nutrido é capaz de ter uma planta mais saudável, mesmo tendo uma infestação? Vamos colocar aqui um exemplo que esse ano preocupou Mato Grosso, Goiás, Espírito Santo, enfim, muita gente, Brasil afora, Minas Gerais, enfesamento do milho. Se um solo com um padrão nutricional bem equilibrado, é possível que aquele híbrido tenha ali uma tolerância maior, ou esse aí não vai afetar em nada num caso de enfesamento, por exemplo? Nutrientes são extremamente importantes na produção e na produtividade. Essa é a função dos nutrientes. Agora, o efeito dos nutrientes nas doenças de plantas varia de acordo com cada nutriente. Então, para você ter uma ideia, o nitrogênio, as formas nitrogenadas em excesso favorecerão doenças causadas por ferrugens e também míldios pulverulentos. Então, nós não podemos ter excesso de nitrogênio. Então, não tem regra geral. Quando você tem essas doenças. Quando você tem, por outro lado, fungos necrotróficos, causadores de manchas foliares no milho, na soja, não se pode ter deficiência de nitrogênio. Então, veja bem, só pegando o nitrogênio como exemplo. Então, no caso específico, você diz que essa doença do milho, que está se alastrando, depende muito da época em que a doença atacou a planta. O que nós recomendamos é sempre ter uma planta, uma adubação correta, de acordo com a análise de solo, uma adubação correta, principalmente em cálcio, potássio, fósforo, nitrogênio, a quantidade certa, e relação entre os elementos é muito importante. Se o inseto que transmitiu aquele organismo veio mais cedo, talvez os nutrientes não vai causar efeito nenhum. Mas se esse inseto transmitiu esse organismo, no caso do milho, numa fase já depois do pendoamento, depois da formação da espiga, então o efeito vai ser menor. Então, é claro que nós estamos defendendo que toda planta tem que ser bem nutrida, porque nós primeiro pensamos em produtividade. E produtividade é o resultado de luz, água e nutrientes. Se não tiver nutrientes, a produção não se completa. Isso aí é como o ser humano, aquele indivíduo que está com a alimentação equilibrada, nem comida de mais, nem comida de menos. Exatamente. Mas para certas doenças, os nutrientes são essenciais. Se eles estiverem em deficiência, as doenças aparecem e às vezes nem se controlam com fungicidas. Então nós temos vários exemplos disso na literatura, inclusive eu trabalho também com essa área de nutrição versus doença. Só para te dar um exemplo recente, nós estamos estudando a ferrugem da soja, que é uma doença a nível de Brasil extremamente importante. Os fungicidas sistêmicos e grupo das carboxamidas, estrobilurinas, já não têm o efeito desejado como nós gostaríamos que tivesse.
de problema de resistência na população dos fungos. Então hoje nós estamos estudando o efeito do potássio, do fósforo, para que nós possamos ter uma planta mais vigorosa, que possa produzir folhagem com maior superfície específica, para captar mais carboidratos para a planta e assim ter sementes mais pesadas. E nós estamos tendo sucesso com adubações mais pesadas de fósforo e potássio, como que dando à planta uma certa tolerância, não resistência, uma certa tolerância à ferrugem. Na tolerância, significa o seguinte: a planta, embora tenha ferrugem, ela ainda possa produzir muito bem. Esse é o conceito de tolerância. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer assim, uma analogia aí. É como se tivesse uma gordura extra a ser queimada? Poderia ser mais ou menos isso? O que o nutriente vai fazer? Ele vai promover o melhor crescimento da planta, uma maior resistência, às vezes, em alguns tecidos, para dificultar a colonização do organismo, e maior área fotossintetizante, porque a planta precisa de realizar a fotossíntese. Então, se eu tenho uma maior superfície específica das folhas, provavelmente essa planta poderá tolerar mais. Vai potencializar isso aí. Exatamente. Em semente. Então, nós achamos que o controle da ferrugem somente com fungicidas sistêmicos, sem levar em consideração os protetores, a mistura em tanque com os protetores e também uma adubação melhor com potássio e fósforo, eu acho que o produtor vai perder muito no caso da ferrugem da soja. Nós temos trabalhos mostrando que essa adubação com níveis mais do que adequado de fósforo e potássio tem dado maior tolerância à soja à ferrugem. Professor, para a gente estar encerrando o nosso bate-papo, quando se fala de manejo integrado, a gente também tem na imaginação aquela coisa equilibrada. Uhum. E isso aí contribuiria para a manutenção das moléculas presentes no mercado, como é o caso aí que você acaba de mencionar, os produtos vão perdendo a eficiência, a doença vai criando resistência. Dentro de um manejo integrado, teria pelo menos a perspectiva de uma durabilidade maior das tecnologias? Esse é um dos pontos do manejo integrado, dos mais importantes. É você preservar a molécula do fungicida por mais tempo. Como? Através de estratégias anti-resistência. Então, uma delas é misturar fungicidas protetores com sistêmicos. No caso da ferrugem da soja, que nós estamos tratando, o mancozeb hoje é o produto a ser misturado com os triazóis e estrobilurinas e também carboxamidas. No caso da ferrugem do cafeeiro, por exemplo, a gente mistura o cobre. Então, o cobre é importante para o controle da ferrugem do cafeeiro, mas o mancozeb é mais importante para a ferrugem da soja. Então, você pode fazer a mistura ou então a alternância dos fungicidas sistêmicos com os fungicidas protetores. E outro ponto importante para evitar ou adiar o problema da resistência dos fungos aos fungicidas sistêmicos é você usar com critérios, usar quando necessário, não fazer aplicações baseadas em calendário. Então, nós temos que observar sempre o clima. Um clima quente e seco, como nós estamos vivendo hoje aqui, parece que o clima está quente e seco e está chovendo muito pouco. Então, se tivéssemos soja no campo ou milho, dificilmente nós teríamos condições para desenvolvimento de doença, porque não há umidade, não há temperatura favorável. Então, eu não aplicaria nesse caso. Eu esperaria que o clima fosse favorável. Eu ia te questionar isso, porque, especialmente no momento em que você ainda falou aí da ferrugem do cafeeiro e tudo, às vezes nós temos ali no Mato Piba uma situação diferente daquela que nós temos lá no Mato Grosso. E, às vezes, a incidência também não é a mesma, mas ele tem propriedade no Mato Grosso e tem propriedade no Tocantins. A ação que ele faz num lugar não significa que é a mesma que ele tem que fazer no outro. De jeito nenhum. Cada lavoura, cada local, ele vai ter que monitorar esse clima, monitorar a doença em cada local separadamente, porque o clima vai variar. Porque doença é o resultado da interação, presença do organismo causal, o patógeno, o hospedeiro suscetível e o ambiente. Esse ambiente, nós estamos falando, é temperatura, umidade e chuva.
Então, o ambiente, temperatura, umidade e chuva, é que vai regular a severidade das doenças, na presença do patógeno e do hospedeiro suscetível. Então, o clima para nós, no manejo da doença, ele é essencial. O produtor tem que ter um sistema de monitoramento de clima em sua propriedade, para que ele possa conhecer em que situação as doenças vão aparecer. Bom, eu acho que o nosso bate-papo trouxe muita informação bacana. Professor, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição de vocês e dos produtores.